chegou o nosso momento. É o momento do Padre Everson tirar nossas dúvidas sobre fé, sobre a igreja. E ele já está por aqui, viu? Já está por aqui e com certeza vai nos ajudar a crescer na fé. Padre, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Caísa. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmã. Ô Padre, hoje, com certeza, vamos tirar a dúvida de muitos. Você que enviou a sua pergunta, talvez a sua dúvida seja a dúvida de outro devoto do Pai Eterno que esteja acompanhando a nossa programação. Então, se você está aí, tem alguma dúvida, envie para a gente, deixe no Instagram, no Facebook da TV Pai Eterno, ou ligue, deixe a sua pergunta, fala, eu quero deixar uma pergunta, uma dúvida para o Padre Everson responder no Almanac, e eles vão passar para a gente, tá bom? Podemos contar com você, né? Vamos começar então, Padre? E começar respondendo uma pergunta minha, uma dúvida minha, que você já começou a responder, mas eu gostaria de uma resposta um pouco mais concreta, Caísa. Fala. Porque várias pessoas têm me perguntado, Padre, eu participo, eu escuto, eu gostaria de fazer uma pergunta, como que eu faço, concretamente? Qual que é o número do telefone? Que ela não usa esse negócio do Instagram, Facebook. Que é o telefone. O telefone. Então, se você tem alguma dúvida, quero tirar a dúvida, é só ligar no 62 3506 9800. Deixa lá sua pergunta, fala, eu quero que o Padre Everson responda essa pergunta. E ele vai responder. Caísa, pode mandar pelo WhatsApp? Sim, esse número que aparece aí na sua tela também é o WhatsApp, 62 3506 9800. E aí a gente cresce na fé. Isso. E a nossa diretora, Morgana, organiza as perguntas. Padre, tem gente que vai ficar com ciúme que o senhor fala que a Morgana é diretora. Deu o título a Morgana é a produtora. Mas para mim é... O Geraldo que é diretor, Padre. Ó, Geraldo, você é o diretor superior, a Morgana é a diretora que manda em nós, porque ela que é a supervisora. Tá certo. É uma equipe, né, Padre? É uma equipe. Mas vamos para a primeira pergunta que veio de Ipameri, Goiás. Quem fez a pergunta é a Joana Cândida. E ela pergunta assim, Padre, qual a diferença entre Assunção e Ascensão? Joana Cândida pergunta. Obrigado, Joana, pelo seguinte, porque você permite, com essa pergunta, que nós pensemos em uma realidade muito bonita. A ascensão do Senhor. Ascensão vem do verbo subir, né? Então, Jesus, ele subiu pela força própria para o céu. Então, o sentido da ascensão é isso. Jesus, depois da morte, ressuscitou, ficou com os discípulos, depois de 40 dias, ele subiu aos céus. Está bem claro no Evangelho, depois Atos dos Apóstolos. A subida de Jesus, a assunção de Nossa Senhora. Não está no Evangelho, não está no Atos dos Apóstolos, não está. Mas nós temos uma certeza na palavra de Jesus que diz, eu vou preparar um lugar para vocês, depois voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, a Assunção é a levada, podemos dizer assim, de Deus. Então, no caso, nós especificamente, a Assunção de Nossa Senhora foi elevada aos céus. Então, a diferença é essa. E, aliás, nós um dia vamos ter a nossa Assunção. Depois da nossa morte e ressurreição. Que, aliás, vamos ser levados ao céu. Vamos ser levados ao céu. Assim como foi Nossa Senhora. A ascensão foi o próprio Deus. É a força, Jesus foi pela própria força. Entendi. E por isso é muito bonito a gente pensar na nossa novena perpétua, nós rezamos em Maria, tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Também nossa vida, na nossa vida, tudo depende de Deus. É verdade, né? É verdade. Lindo. Obrigada, viu, Joana, pela sua pergunta. Que Deus te abençoe cada dia mais. Vamos para a segunda, Padre? Vamos. Agora lá em São Paulo, capital. Quem fez a pergunta foi Rafael Pedrosa. E ele pergunta assim, por que e como devemos fazer o sinal da cruz antes do Evangelho na missa?
É como o nome dele? Rafael. Rafael Pedrosa. Rafael, primeira coisa, pelo amor de Deus, fazer sinal da cruz não é espantar mosquito. Não, de jeito nenhum. Isso não é. Tem um sentido. Não pode. Tem um sentido muito bonito. Eu acho que nós temos que fazer o sinal da cruz, não com dignidade, mas com divindade. Fazer o sinal da cruz, fazer um sinal na testa, fazer um sinal nos lábios, fazer um sinal no coração. Mas esse tem o sentido que nós fazemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Rafael, eu acho que a primeira coisa, sempre fazer o sinal da cruz com muita dignidade, porque lembramos, é tão bonito, primeiro, o nosso batismo, foi em nome da Santíssima Trindade que nós fomos batizados. Depois, a morte de Jesus, por isso o sinal da cruz. Depois, a presença atuante de Deus. Né? Mas temos aí, quase que eu diria, uma apropriação para fazer na hora da proclamação do Evangelho. E não podemos esquecer, o padre infelizmente nós rezamos em voz baixa, né? Deus Todo-Poderoso, esteja no meu coração e nos meus lábios, para que eu proclame dignamente o Santo Evangelho. E enquanto vamos fazendo essas palavras, traçamos o sinal. Então é muito bonito que fazemos o sinal da cruz na nossa testa, para que a palavra de Deus que vamos ouvir entre na nossa inteligência, mas não como uma verdade apenas, mas falamos nos nossos lábios, para que nós, que acreditando na palavra, nos tornemos anunciadores do Evangelho. Por isso, nós não lemos o Evangelho na missa, proclamamos a palavra de Deus, mas depois o sinal da cruz. Na testa, acreditamos, proclamamos, e o coração é a fonte do amor, para que a palavra de Deus seja para nós fonte de amor como resposta ao amor que Deus tem por nós. Lindo, lindo, especial. E vivendo assim, a gente vai vivendo com profundidade o momento da Santa Missa, Agora, né? Infelizmente, Caísa, infelizmente, muitas vezes a gente vê... Sem sentido, né, padre? Pelo amor de Deus, não façam isso. É momento de graça, né? Então é preciso viver com profundidade. Que bom que nós temos esse momento para tirar as dúvidas e aí contribuir para que você viva essa profundidade no momento da Santa Missa. Ô padre, a próxima pergunta é uma pergunta um tanto quanto simples. Mas eu não sei se o senhor vai saber responder, viu, padre? Mas, como eu falei, se eu não souber, eu vou pedir desculpas e próxima semana eu respondo. Isso. Sabe por quê? Uma coisa eu acho que prática é a Maria da Silva Santos, ela é de Balsas, no Maranhão. Ela que enviou a pergunta e ela quer saber, padre, quem escolhe as músicas que são tocadas na missa? Ô Maria, parabéns pela sua pergunta, essa eu sei responder. Olha, nós temos uma orientação litúrgica, inclusive agora nós vamos ter uma grande modificação, que vai ser pequenas modificações no missal, é a CNBB. Então, em primeiro lugar, quem orienta, no caso concreto no Brasil, é a CNBB que dá as normas, porque o canto litúrgico, ele deve, eu ia dizer casado, não, deve estar unido, e a melhor palavra é a casada, porque o casamento é a união. Por isso Jesus diz, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o canto na liturgia é uma união que faz parte. Nós não cantamos na liturgia, nós cantamos a liturgia. Então é muito importante. Agora, nem sempre
quem escolhe, que às vezes são os cantores que estão lá, ou a orientação, nem sempre os cânticos nos ajudem a realmente viver o mistério eucarístico, a presença real de Jesus. Agora, quem realmente, concretamente, quem escolhe, muitas vezes nas dioceses, tem uma organização, por exemplo, aqui na Arquidiocese, tem uma comissão que faz uma proposta de cânticos através do nosso folheto. Em outros lugares também tem. Ou as próprias equipes de animação litúrgica, mas, pelo amor de Deus, se coloquem no sentido... Gente, se é Natal, nós não vamos cantar um cântico de Sábado Santo, de Sexta-feira Santa. O cântico tem que estar unido. O cântico tem que estar profundamente unido ao que celebramos na liturgia. Ótimo, tá aí uma dica, então, até para os ministérios de música, não é? Para estar organizando tudo da melhor forma possível. Por isso que é importante a organização, é importante o ensaio, reunir ali, rezar. É muito importante tudo isso para que tudo aconteça da melhor forma possível e contribua para o povo de Deus rezar cada vez mais. Tem uma outra pergunta, viu, padre? E agora nós vamos para Trindade, Goiás. Isso mesmo. Lá em Trindade, o João Oliveira Pereira quer saber, tem a seguinte dúvida: o que significa guarda-chuva na igreja? O que significa aquele guarda-chuva na igreja? Ô, João, é porque você está entrando, você tem uma basílica aí em Trindade, ou quem vem aqui em Campinas tem uma basílica, vai encontrar. Mas só, ô, João, eu gostaria de lembrar que você vai ver, de um lado tem o guarda-chuva, de outro lado tem, para usar uma expressão bem própria de Trindade, tem como que eu vou dizer assim? Cajado? Um cajado que não é bem cajado, que é como se fosse um estandarte. São duas coisas importantes que a Trindade tem, em todos os lugares onde é basílica tem. Por quê? Rapidamente, nosso tempo é curtíssimo. Nós temos 4 basílicas maiores. As 4 basílicas maiores ficam em Roma. São a Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. A Catedral do Papa não é São Pedro, é São João de Latrão. Depois temos a São Pedro, que é no Vaticano, que nós estamos acostumados a ver. Depois tem a Santa Maria Maior, né, que eu morei a um quarteirão de distância, ia todos os dias lá na Basílica de Santa Maria Maior. E tem São Paulo fora dos muros. São as 4 basílicas maiores. Mas outras igrejas, mesmo em Roma e no mundo todo, e no caso do João, que é lá de Trindade, tem o título, alguma igreja recebe o título de basílica. E tem um símbolo. Por que olha lá, aí, aqui essa sombrinha? Essa sombrinha. O que significa, ô Caísa? É o seguinte: antigamente, quando havia o poder civil, o poder religioso, não tinha nenhuma ligação com os dois, o rei tinha uma tenda. Antes ele entrava na tenda para se aprontar, se descansar, depois que ele entrava para a reunião. Entendi. Então, quando se uniu o poder religioso e o poder civil, o Papa continuou com esse costume de, antes de entrar para uma cerimônia, ele entrar na tenda. Então, veja bem, essa sombrinha que está aí, lembra essa tenda. Tem, olha lá, parece uma tenda, tem um nome, é umbelino, né? Nós chamamos umbela, né? É umbela, mas o nome certo é umbelino, nome italiano. Mas, então, lembra aquela tenda do Papa, vamos só lembrar o Papa, que ele se aprontava para poder entrar na cerimônia. Ótimo. Mas
Ao lado tem aquele cajado Qual que é o nome? que chama-se tintinábulo. 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 Pessoal daqui, ó, o pessoal cinegrafista, estão tudo por dentro, Tintinábulo. viu, padre? Deixa eu ver se vocês mostram. Aí se aparece. Tá vendo? Na frente. Na frente, Aí, tintinábulo. Olha lá, lá, aparece o clarinho, o tintinábulo. Aham. Mas veja bem, aquele tintinábulo que está aparecendo na tela é muito importante, porque para mim é o símbolo maior da Basílica. Porque ali naquele tintinábulo tem primeiro o símbolo do papado, que é a tiara. É aquela coroa de três coroas, para dizer que o Papa tinha os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E depois tem 2, repare que dá para ver, 2 chaves cruzadas, para dizer que o Papa representa a chave daqui na terra e a chave do céu. Então, todo o poder é dado, né? Mas tem uma coisa importante, daqui não dá para a gente ver, debaixo dá para ver, repare lá, tem uma pequena campainha, por isso, tintinábulo. Por que isso? Que isso daí ia na frente, quando o Papa ia entrar, ele ia chacoalhando, batendo a campainha. Olha, gente, fique em pé, fique pronto que o Papa está chegando. Olha, muito interessante. Olha lá, está balançando, tipo um sininho. É um sininho mesmo. Mas aí agora é simbólico. Então é bonito, assim. Eu brinco assim, falando as coisas tão sérias, tão bonitas, porque o tintinábulo mostra essa presença simbólica dessa igreja que está unida ao Santo Padre e o Papa. Ótimo. Então está tocando o sino que o Papa está presente. E onde está o Papa, está Jesus Cristo. Pronto, muito lindo. E se você tem alguma dúvida, pode enviar para a gente, viu? Que nós vamos tirar a sua dúvida e crescer na fé, junto com você, inclusive. Porque a sua dúvida pode ser a minha e de outras pessoas que estão acompanhando o programa. Mas, padre, eu quero terminar esse momento com o senhor de uma forma diferente hoje. Tenho aqui várias intenções que vieram, que pessoas que ligaram aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno. E eu vou ler esses nomes de uma forma rápida para o senhor dar a bênção para essas famílias que estão com a gente. Outras pessoas estão ligando na nossa central de acolhimento e essa bênção vai ser para você que está ligando, para você que está se unindo a nós a essa missão, para você que está fazendo seu cadastro hoje, reativando, está precisando de uma bênção aí na família. Então nós vamos pedir essa bênção ao Pai Eterno pelas mãos do Padre Everson. Então eu rezo pela Dona Maria Elzi Pereira Dutra, Teixeira de Freitas, na Bahia, a Manuela Fernandes, o Apolônio dos Santos de Fortaleza, Ceará, Dona Terezinha Guiar de Souza, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, o João Cavalcante Almeida, de Serra, Espírito Santo, também a Maria Aparecida da Silva, de Nova Odessa, São Paulo, José Aparecido, de Pirassununga, São Paulo, Hilda dos Santos, de Curitiba, no Paraná. O João Pereira está junto com a gente, pedindo também, lá de Niterói, Rio de Janeiro, está pedindo bênção para a família, paz. Maria Aparecida Pereira, de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Lenir Nogueira da Silva, de Belo Vale, Minas Gerais. Maria Bernadette Alcântara Almeida, de Itabuna, na Bahia, pedindo bênção, rezando por todos nós. Obrigada, viu, Dona Maria Bernadette? Benedita Vieira, de Boa Viagem, no Ceará, pedindo pela saúde do irmão, que está em João Pessoa. A Maria Terezinha Martins, de São Manuel, São Paulo, também pedindo pelo esposo Narcísio e por toda a família. Vamos ficar em pé, padre, para o senhor dar a bênção? Padre Everson vai dar a bênção. Para você que ligou, já deixou sua intenção, mas para você que ainda vai ligar, que essa bênção alcance a sua família e o seu lar. Cadê a lista, por favor? Eu estou pedindo essa lista pelo seguinte. Nós falamos agora de símbolos da Basílica, que é a umbela, a sombrinha, são símbolos. Depois o tintinábulo. Mas, quando nós olhamos as atitudes de Jesus, ele tem muitos gestos simbólicos, muito importantes.
E um gesto muito simbólico de Jesus era impor as mãos. Ele impunha as mãos sobre o doente, sobre o leproso, não podia encostar no leproso, ele impunha as mãos, curava o leproso, ele impunha a mão no surdo, fazia com que o surdo começasse a ouvir, e assim. Mas ele tinha principalmente um gesto muito simbólico, era impor as mãos sobre as crianças, manifestando o amor, o carinho. Ele acolhia as crianças, abraçava e beijava. Então, com muita humildade agora, eu louvo, eu bendigo e glorifico a Deus por, nesse momento, eu poder emprestar minhas mãos para impor, não sobre apenas esses nomes que estão aqui, mas sobre todos nós que estamos participando desse momento. E permitam-me também, porque às 6 horas da tarde eu vou estar na rádio rezando o Santo Terço por tantas pessoas que também pedem oração. Então, eu fico muito feliz de saber que, assim como Jesus impunha as mãos, abençoava. Ó Senhor Jesus, nesse momento, com muita humildade, eu agradeço o Senhor ter me usado agora, usado os meus membros, para que a sua bênção chegasse a cada lar, a cada pessoa. E que todos nós, Senhor, que estamos participando desse programa, junto com a Caísa, sejamos abençoados, protegidos e fortalecidos, e principalmente com a presença da sua e da nossa Mãe Maria. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Amém, amém.